Pra Guedes, espanou, com o livro, puxa, gol! Números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira. Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira, gol! Zé Paulinho, correu, bateu, vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! O time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. Nascido em Trindade e radicado em Campinas, Joaquim Batista tem no Atlético Clube Goianiense uma parte viva de sua própria história. Conhecedor da história rubro-negra, o primeiro contato foi como torcedor, mas a intimidade com o Dragão foi só aumentando e quando percebeu, estava dentro da diretoria. Fez de tudo um pouco e contribuiu em diversos momentos para o crescimento do Atlético. Joaquim Batista foi até diretor de futebol e hoje atua como conselheiro e se orgulha de sempre ter sido um ferrenho torcedor das cores rubro-negras. Baú de histórias divertidas, Joaquim Batista é um daqueles nomes que eternizam a tradição campineira do Atlético Clube Goianiense, o rubro-negro de Antônio Ascioli. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. Uma foi com o Herman, que era o nosso lateral esquerdo. Ele bem na quina do campo, ele fechou o garrincha aí, preparou para dar um carrinho nele. E ali estava cheio de gente, o garrincha chutou a bola por baixo dele, pulou por cima dele e ele derrubou uns 10 torcedores lá, caindo fora de campo, né? A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamentos residenciais Maria Oliveira e Jair Ferreira. Telefone 3503-1891. Haja histórias para o programa de hoje. Estamos recebendo Joaquim Batista Ribeiro. Por Joaquim Batista, quem que é Joaquim Batista? Eu sou um atleticano desde que nasci, sou trindadense, mas radicado na Campininha, e toda a vida acompanhei o Atlético com muito orgulho, sou atleticano e agora com a minha família, e todas as fases boas e fases ruins do Atlético sempre eu fiz parte, e de uns 20, 25 anos para cá, sempre fazendo parte das diretorias que tem passado lá pelo Atlético Clube Goianiense. Onde você nasceu? Como é que foi a sua infância, hein, Joaquim? Eu nasci em Trindade, capital católica do estado. Em 57 nós mudamos para Goiânia, mudamos para o setor Bonfim, na rua José Hermano. E ali nós
moramos ali por volta dos 10, 12 anos e por ali eu comecei a frequentar o Atlético. Ali meu pai tinha um pequeno comércio e depois, posterior, mudamos para a Vila Clemente e tivemos alguma dificuldade e sempre na luta, era trabalhando, serviço braçal. E a luta, de um modo geral, é tudo que aparecia fazia, menos coisas que não era dentro da lei, desordem, sempre primamos pela honestidade e trabalho honesto. Mas de tudo que se possa fazer, de limpar quintal para os outros, de trabalhar de servente pedreiro, de trabalhar de veículo de tração animal, de catar papel, tudo isso eu experimentei e tenho uma experiência prática. Não é teoria não, viu? Pode mandar ver que nós executamos na íntegra. Fazemos qualquer negócio? Qualquer negócio lícito, né? Porque no Brasil está surgindo muita coisa ilícita, de repente pensa que eu sou baga ensaboado também, não sou. E seu Joaquim, e quando que a bola entrou na história? Desde lá jogava já na rua Zé Hermano, como é que era? Nós, na rua José Hermano, formou-se um time, até foi muito famoso, chamado Fluminense. O Florentino era o nosso treinador que patrocinava. E ali aglutinava num campo que tinha lá que chamava Palhinha, por lá passou Flamenguinho, Dr. Silvio Faria, e ali reunia Deus Dete, e nós montamos um time ali e começamos a jogar, mas todos eram praticamente 100% atleticanos. Terminava ali, a gente ia ver os craques do Atlético jogar para aprender alguma coisa. Então a diversão da gente era o quê? Missa na Matriz, passear na Praça Joaquim Lúcio e o Atlético Clube Goianiense. Não tinha outra diversão em Goiânia. Em Goiânia, no bairro de Campina. Então a diversão era o Atlético, que por sinal era muito gostoso. E qual que é a sua primeira lembrança? E aí, ouvinte, haja lembrança, porque o Joaquim tem como uma de suas principais virtudes a memória, ele é muito detalhista. Qual que é a sua primeira lembrança de futebol na sua vida, hein, Joaquim? A minha primeira lembrança, assim, que realmente marcou foi o campeonato de 64, o qual o Atlético tornou campeão, e uma coisa extraordinária. Esse time de 64 é mais ou menos quem presenciou o Brasil na Copa de 70, o que vinha na vida para ele é gorjeta, é apenas uma gratificação, porque era um time extraordinário que dava gosto a gente assistir os jogos. Eu praticamente não perdi nenhum jogo, aí realmente eu passei a viver intensamente, assistir, não perdi jogos do Atlético. Mas quem que era, o que era atrativo, o que chamava mais atenção nesse time aí que tinha Jair Porrete e ganhou em umas do Líbano? Não, o time do Atlético, o Atlético tinha um time com campeão, um time formado pelo senhor Gilberto Alves, que tinha o campeão, Silvio, Tinda, Alemão e Laércio, Amestrado e Paulo César, Luizinho, Jair Moreira, Bertolo e Barriga, jogava por música, você via, era a mesma coisa, assim, era uma arte, sabe? E outros detalhes também, o Atlético, complementando isso, teve também uma jogada que o pessoal fala muito, aplica-se lambreta, que joga a bola. Quem implantou aqui no Brasil é um ponto esquerdo com o Atlético, chamado Boizinho. Ele fazia aquilo, ia jogar contra o Goiás, era a maior festa. Ele fazia a bola jogar em cima de 2 jogadores subsequentes, saía com ela na frente, ele era canhotinho e batia fora. Essas coisas me cativavam muito, porque eu acho que o futebol é arte, a mesma coisa que o samba. E naquela época, hoje não tem esse jogador robô que demanda a física. Você contou aí o lance do Boizinho, eu queria que você relembrasse um gol assim marcante que você fez, se lembra o local, contra quem que foi? Por incrível que pareça, eu assinei súmula por 2 times federados. Foi a Cidade Jardim, o qual eu ainda tenho propriedade, sou muito ligado, e a Asdergo. Foi um jogo que era coqueluche, um time rico, vindo do governo, era o jogo contra o Asdergo, e eu marquei os 2 gols. Um gol eu subi e meti a cabeça e não sei para onde a bola foi. Quando eu olhei, o povo estava tudo me abraçando, eu fiquei feliz demais. Por um acaso que eu subi na bola, esse dia nós ganhamos de 2-0 e os 2 gols foram eu que marquei. Você falou que assinou súmula pelo Cidade Jardim e também pelo Asdergo. Mas aqui fora do ar você nos falava também que jogou no Monte Cristo? Não, o Monte Cristo ele surgiu como Vila Aurora Oeste, ali na Cidade Jardim, ali perto do Detran. Depois que ele transformou em Monte Cristo, que eles compraram o direito de federação, o seu Manuel Guerreiro comprou. Nessa época eu joguei no Monte Cristo com o Luiz, o José Baiano, que foi um dos, eles chamavam ele de Baiano,
eu não me lembro mais de outros que passaram para, mas no início, já com o seu Manuel do Ferro Velho, eu fiz parte dessa equipe do início do Monte Cristo. Que o Monte Cristo, realmente, a origem dele é da Vila Santa Helena. No campo do Procópio, ali na Vila Santa Helena, onde é o Maria Helena Bretas, no colégio, ali que era o campo do Monte Cristo, acima da Praça do Santa Helena, do campo do Campinas. Aí eles foram para a cidade de Jardim de lá, que eles fizeram a área de esporte lá na saída de Inhumas. O senhor está falando aí sobre o futebol do bairro de Campinas. Eu queria que o senhor lembrasse como que era essa rivalidade, se vocês iam lá no campo do Santa Helena, como que era? Seguinte, Campinas, até brinco muito, já teve um projeto de emancipar Campinas, tornar outro município. E eu acho que seria o maior presente que eles daria para Goiânia, porque Campinas é a base de tudo. Olha, para vocês verem, eu estou falando do Atlético, Associação Campineira Profissional, que surgiu dos Padres Redentoristas, era campineira, onde o Luizinho, maior ponta-direita que o Vasco teve, saiu de lá, e outros, muitos jogadores, goleiro Senem, Barbosa, que não é o do Vasco, jogaram por lá. Santa Rita, time amarelinho da Vila Operária, uniforme, tinha Aguinelo, Vitor, os Arara jogaram lá, o William, os irmãos dele, Cunha, Debrail, todos jogaram no Santa Rita, que era um time profissional extraordinário. Vila Coimbra, que na sua estreia o Draulas Vaz era o treinador dele, levou de 9-0 do Vila e de 12 do Atlético. Aí ele renunciou no outro dia, também foi profissional, onde é a Casa Moreira, também time profissional. O Riachuelo, que era lá na Vila São José ali, também foi profissional. O Riachuelo, quem montou o Riachuelo foi seu Ulisses de Oliveira Lobo, que fez aquela arquibancada do Atlético, foi presidente do Atlético, ainda é vivo, em vida. Viu, na época do Adalberto Cruvinel, tudo, ele que fez o Riachuelo profissional também, a loja Riachuelo. Então Campinas, até do ressurgimento, igual o Goiânia. Goiânia teve a base do Goiânia, que foi o Sr. Joaquim Veiga Jardim, fez o Atlético, depois montou o Goiânia. Né? E depois do Goiânia que saiu uma facção que montou o Goiás. O Vila Nova veio do Sírio-Libanês, Araguaia e depois Vila Nova. Então esses times, as origens, veio de vários nomes surgindo. E lá em Campinas sempre se manteram essa mesma legião de muitos times profissionais que passaram por ali. E o próprio Campinas. Joaquim Batista, tradicional torcedor atleticano, hoje é o nosso convidado aqui no Futebol de Goiás. Suas histórias, Vinícius Tondo. E eu tenho uma dúvida. Joaquim, você nasceu em 1950 ou 1948? Agora pode falar na minha idade. É o seguinte, eu sou gato contrário. O pessoal que se viu o exército comigo me encontra e fala, pô, você não envelheceu, mas é que eles são mais de 3 anos mais velhos do que eu. Eu, devido à minha infância, minha criancice muito pobre, eu apelei a um juiz para que ele autorizasse eu aumentar a idade. E ele me autorizou eu aumentar 3 anos. Pra quê? É porque eu consegui um emprego e só trabalhava de maior. E quem me ajudou muito nisso fosse um jogador do Goiás chamado Cacheta, o Viana e o Joãozinho Curió, ponta direita. Aí eu entrei porque lá eles trabalhavam em uma firma, Companhia Nacional de Samparia, e o Tico também, um centroavante do Goiânia. E lá podia trabalhar de maior. E o juiz me concedeu que nós éramos muito pobres. Meu pai tinha um veículo de tração animal para nos sustentar. Aí, como o registro anterior era de 1950, eu passei a ter a idade de 1948. Isso te ajudou só para arrumar um emprego ou no futebol? Não, no futebol não, porque o futebol manteve-se o mesmo. Eu joguei lá, depois disso é que eu participei desse time que era federado, né? Tanto a Cidade Jardim quanto o Asdergo. Mas para isso me ajudou muito, que eu pude tornar de maior e conseguir emprego melhor. Só que eu trabalhei só 45 dias, cara, e fui servir o Exército. O Exército me pegou, eu com menos de 16 anos, eu fui servir o Exército. Minha mãe sempre brincava quando eu dava alteração. Ela não conhecia o termo de superioridade, nem de hierarquia do Exército. Eu, às vezes, ficava detido, não ia em casa, ela falava, vou lá falar para os seus patrão que você só tem menos de 16 anos, você não pode prender, não. Hoje estamos recebendo o Joaquim Batista, baita memória fotográfica sobre a história do futebol goiano, atleticano de 4 costados, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo. O Futebol de Goiás e suas histórias volta para relembrar a trajetória de Joaquim Batista como dirigente, como torcedor, uma memória viva da história do Atlético.
curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Em 1972, o Atlético Goianiense foi a Belém, no Pará, disputar o torneio Raimundo Fidalgo, que ainda contou com a participação do Remo, Paysandu e Tunaluso. Na primeira rodada, o time rubro-negro perdeu para o Paysandu por 5-4. No segundo confronto, o time goiano empatou por 3-3 com a Tunaluso. E no fechamento da competição, o Dragão ficou no 1-1 com o Remo. Todos os jogos foram realizados no estádio Evandro Almeida, o Baianão, de propriedade do Clube do Remo. Os donos da casa ficaram com o título do torneio. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O atleticano Joaquim Batista, memória viva do futebol goiano, hoje é nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Aqui no nosso bloco comercial, você quase me matou de rir. Você falou que você não vingou também como jogador por causa do seu nome? Eu sempre brinco com as pessoas que time de futebol que tem jogador Raimundo, Joaquim, Sebastião, não ganha de ninguém. Que eu acho que com esses nomes, só de estar vivo, Deus já ajudou demais. Então ele arruma um espaçozinho mini, participa. E sem arrumar apelido, né? Não fazer igual o dia do Manteiga, que chama Benedito Manteiga, e para virar ministro foi preciso de mudar o nome. Então eu acho que com o nome de Joaquim, o que Deus me proporcionou já tá bom demais. Para futebol não vai mesmo, viu? E no futebol em nenhum momento você ganhou um apelido, não, Joaquim? Rapaz, eu tive no quartel, eu fazia parte da seleção do quartel, que jogou o Maurinho do Vila Nova, Silvio, Afonsinho do Goiás, de chumbo, soldadinho de chumbo, e atleticano, mas jogou no Goiás. É da minha turma. Lá meu apelido era Bagaço. É porque eu era muito desorganizado, minha farda era toda, não passava direito. Então joga no bagaço, que não é porque batia forte, esbagaçava, não. É porque era o biotipo mesmo, era muito bagunçado, viu? Eu tive esse apelido. E já que o nome não ajudou no futebol, quando que o senhor percebeu que não ia dar mais para continuar jogando? O futebol para mim foi sempre uma coisa passageira, mais como hobby, porque na época, na década de 70, o futebol goiano era bem organizado, tinha a primeira, segunda divisão, amadora, e eles era feito todos os jogos pela manhã, tinha as praças de esporte, eles faziam uma vedação, um alambrado provisório, era com juiz, tudo organizadinho, era a diversão do povo goiano, era o futebol pela manhã. Então a gente participava mais como lazer, apesar de que era muito competitivo. Tínhamos Santa Helena, Campinas, tinha concentração. Cara. O Judeu Amâncio fez uma concentração que time profissional não tinha. Inclusive a área do Urias Magalhães, que hoje pertence ao Atlético, doado pelo Santa Helena, aquela área era do Santa Helena, né? Foi doado. Então era muito organizado e eu me vi que, como torcedor, eu era mais importante para o futebol. E talvez como ajudando o mínimo que fosse para o atleta também, era melhor para as duas partes. Nesse início de trabalho ali da década de 60, que você começou a se envolver diariamente com futebol, quem eram os ídolos do futebol goiano? Do Atlético, do Goiás, do Vila, do Goiânia? Do Atlético era o Fabinho Silveira, Aniel, Boizinho,
e dessa década, mais coqueluche que predominou, na verdade, era Barrica. O Bertolo, eles falam que ele não foi Tostão em Minas, que não tinha Mineirão. Era um cara elegante, ele teve uma meia temporada no Vila Nova. Um cara extraordinário. Passos largo, extraordinário. Bertolo, Barrica, Luizinho. O Luizinho era uma coisa extraordinária. Vila Nova, Arthur do Vila Nova, Maércio. O Maércio era um jogador baixinho, veio de Minas, a chuteira dele era uns 2 números a mais, ele carregava a bola assim, dominando, era uma coisa extraordinária. Mosca no Vila Nova, no próprio Goiás tinha jogadores extraordinários também que jogavam no Goiás. Nessa época o Viana, que era, talvez vocês tenham colega lá que lembra do Viana, o meio esquerdo que o Goiás tinha, extraordinário. Jogador, depois parece que teve no Palmeiras, na Portuguesa, né? O próprio Goiânia, Zé Carlos, Carlinhos, Rubens, Laílson, todos jogadores extraordinários que jogaram no futebol goiano, todos. E o interior também, tinha o Ipiranga, tinha o Carlinhos, jogava também, Nelson Parrilla no Anápolis, depois veio pro Atlético, esse jogador era coisa extraordinária também. Você falou do Barrica aí, e reza a lenda que ele era preso para poder jogar bola. Isso é verdade mesmo? Eles falam, inclusive na época o presidente era o Gilberto, o vice o seu Ney Afonso, então o delegado de Campinas era o tenente Joel, eles pediam ele para recolher ele véspera dos jogos para que ele não fizesse coisas erradas. Mas ele só fazia maldade, era para ele mesmo, a moçada, o sexo feminino arrodeava, você viu determinados políticos assim, é igual determinado, ele parava na 24 de outubro, os estudantes vinham tudo brincar com ele, tudo muito alegre, mas era um perigo à parte, e ele consumia tudo quanto é tipo de coisa que não fazia bem pro físico, viu? Seu Joaquim, o senhor disse aí que como torcedor foi mais importante do que como jogador. Hoje a gente vê muito o torcedor atleticano longe do Serra Dourada, o pessoal fala, não, a gente tem que voltar pro Acioli porque lá é o nosso reduto, a gente vai... Lá a gente comparece. Como que é a sua relação com o estádio Antônio Ascioli? Eu acho o seguinte, acabou o Ascioli, acabou a identidade do Atlético. Não tem... O Atlético, com o Antônio Ascioli funcionando, a segunda-feira, se fizer jogo lá, dá 3, 4 mil pessoas. Não tem jeito, o comércio para, tem aqueles que vivem distante. É um time bairrista. Você tá entendendo? O povo vai mesmo no estádio Antônio Ascioli. É um reduto. Termina os jogos do Atlético à noite, 10, 11 horas da noite, você passa 2 horas da madrugada, o pessoal tá resenhando, contando história lá. Você faz um jogo à tarde, você passa 8, 9, 10 horas da noite, o pessoal tá tudo... É um reduto do encontro dos campineiros. E aquele que veio os filhos, veio os netos, tudo se encontram ali. Esses dias fizeram até parece que até sem ordem, um jogo, um treinamento amistoso lá. Contra o Gama. Isso. E eu fiquei encabulado que tinha gente subido nas árvores, em cima de prédio, lá olhando pelo umas fretas. Não coube, foi preciso de proibir. Eu tenho muita preocupação de acabar com não tem a mínima possibilidade de acabar com a origem. Ali é a pedra fundamental. O cérebro do Atlético é aquilo ali. Tudo do Atlético começa por ali. E aí você comenta sobre o estádio que o Bariani Hortêncio, inclusive, se orgulha de ter feito o abaixo-assinado para a escolha do nome como Antônio Ascioli. O que você tem de histórias do Antônio Ascioli, de memórias dele? Tudo de bom, não só para o Atlético, mas para a população goiana. Eu tive pouquíssimos contatos, eu conheci pessoalmente, mas da origem da bondade dele. Me disseram que o cartório dele, 2 vezes por semana, o faturamento é destinado a distribuir coisa para a pobreza. Eu não sei se posso contar, mas tem uma história boa, que ele gostava muito de ir em Goiás passear. E um dia ele vindo de Goiás à noite, ele é um homem muito caridoso, vindo de Goiás à noite, ele parou em Itaberaí para tomar um lanche. Ele estava tomando lanche, chegou 6 pessoas de encontro a ele, foi no vendedor do bar onde estava tomando lanche e pediu o dono do bar, falou, meu senhor, nós montamos um circo aí e esse circo era para funcionar hoje e nós veio um vendaval, um temporal e destruiu o circo e ele não pôde estrear. E nós está com todo mundo lá sem alimentação. Eu queria ver se o senhor nos confiava de vender alguma coisa para matar a fome da nossa equipe, do nosso funcionário. Disse que o rapaz respondeu e falou, senhor me desculpa, mas nós não atendemos esse tipo de negócio, especialmente
quem mexe com circo, não tem credibilidade. O Antônio Ascioli estava em pé, olhou, falou, a senhora precisa só do alimento? Ele falou, já seria bom. Ele falou, manda olhar tudo que essa pessoa precisa e leva para o seu pessoal. Aí o rapaz arrumou, ele foi para pagar, voltou e falou assim, uma estreia de um circo desse, qual o valor estimado de lucro que dá isso aí? A pessoa deu o fique e falou, só vai levar o equivalente também, que ia proporcionar na estreia. São coisas que realmente fascinantes, e diz que ele tinha essa qualidade de fazer, e para o Atlético era sem limite, né? Sem limite, ele procurava, só vai me falar que esse jogador bom, tá o Raimundinho, lenda viva, que ele mandou buscar, comprou maioria, Lico, esse pessoal que jogou no Atlético, tudo, Zé Geraldo, ele que trouxe do Vila Nova pro Atlético, era uma coisa, essas pessoas que a gente gostaria que não morresse nunca, igual o Paulo VI, Nadib Jateme, Mahatma Gandhi, essas pessoas históricas, né, que não deveriam morrer nunca, que sempre viva para estar ajudando as pessoas. E o neto dele, que hoje você pode acompanhar assistindo a TV Globo, né, um programa à noite com a Fernanda Lima, ou na GNT, né, aquele papo de segunda. O Léo Jaime já chegou a jogar no Atlético também? O Zuino um dia me falou que o Léo Jaime, ele fez parte das categorias de base do Atlético. Eles moravam em Brasília, ele vinha para Goiânia, que ele é parente do Ascioli, e ele chegou a jogar no Atlético também. São pessoas que ligadas também ao Atlético, a gente tem orgulho de poder ter vestido, igual muitos outros, né, que vestiram a camisa do Atlético. O Léo Jaime fez parte, segundo o Jesuíno Alberto me disse isso um dia. Você agora há pouco falou do time do Atlético de 1964. São as suas primeiras lembranças. 6 anos depois, o Atlético foi campeão de novo, em 1970. O que você lembra do Atlético de 70? Aí você já era grandão, já foi torcer? Eu tava, mas não tinha aquela abrangência de estar entrosadão. E vou até contar uma outra história boa para vocês. Eu trabalhava numa firma que construiu o prédio que vocês residem hoje lá, viu? Ah, o São Judas Tadeu? São Judas Tadeu, proprietário do Dr. William, das Natural de Goiás, e Dr. Bezerra. E ali eu trabalhava numa firma. Eu estava no norte, mas vim assistir a decisão com o Pedro Bala, o lateral direito era o Dida, o Nelson, o cachorro doido que falava, o quarto zagueiro, eu não lembro se era o Tidinho, e o lateral esquerdo era o Dino. O meio de campo era Zé Geraldo, 18 idade, o ataque era Claudinho, Toninho Índio, Paguete e Luizinho na ponta esquerda. Esse era o time de 1970, que o Pite e o Dadinho montou para o Atlético, também era extraordinário. É um time que... Fora o reserva, a reserva nossa era o Maurição, que foi artilheiro, era o Nelson Parrilla, isso tudo era jogador que ficava na reserva do Atlético, era titular, qualquer time do Brasil era reserva no Atlético. Na sequência aqui do Futebol de Goiás, suas histórias, a gente vai explorar suas memórias já como dirigente. Você entrou no Atlético de fato e de verdade em 85. Na sequência você nos conta, combinado? Combinado. Hoje estamos recebendo o Joaquim Batista aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Gerliezer Paulo, Vinícius Tôndolo, João Paulo de Medeiros. Não saia daí porque o Futebol de Goiás e suas histórias volta já. Linha do Tempo. Década de 30. No dia 19 de junho de 1939, aconteceu um passo importante na história esportiva do estado de Goiás. Uma reunião preparatória no edifício de Economia e Finanças foi realizada para a fundação da Liga de Esportes do estado de Goiás. E João Teixeira Júnior foi aclamado presidente. Década de 2000. No dia 19 de junho de 2004, falecia aos 75 anos Pedro Toca Fundo. Mineiro da cidade de Tiros, Toca Fundo marcou história no vitorioso Atlético das décadas de 40 e 50. Meia habilidoso, Toca Fundo jogou pelo Dragão entre os anos de 1946 e 1953. Ainda defendeu o Ferroviário do Paraná, Palmeiras
e Atlético Paranaense. Década de 2010. No dia 19 de junho de 2011, o clássico da cidade de Rio Verde foi disputado pela segunda divisão do Campeonato Goiano. No estádio Mozart Veloso do Carmo, o Rio Verde goleou a Rioverdense por 5-2. Mirita, Márcio Senna, Wilton Goiano, Fábio Oliveira e Sabino marcaram para o Rio Verde de Betão Alcântara, enquanto Benê marcou os 2 gols da Rioverdense, treinada por Manuel Bento. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Maria Oliveira. A sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Muito bem, ouvintes, voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, hoje resgatando a história de Joaquim Batista Ribeiro, um gato invertido, como ele já contou aqui em nossa edição. E como é que você recebeu a primeira oportunidade como conselheiro ou como dirigente? Como é que foi esse convite? Eu estava participando de uma reunião do Atlético, o qual naquela fase boa que o Zenha e o Dilon, o pessoal juntaram e ressurgiram o Atlético. E eles estavam tentando deixar o Atlético e formando uma nova diretoria. O Expedito Estival reassumindo e mais uns outros dirigentes. E naquele momento ali me convidaram para participar ali. E todo mundo prometendo que ia cada um dar uma ajuda. E o Pete lançou o nome dele e se tornou presidente. Aí quando foi saindo todo mundo, eu me manifestei, falei, sempre eu assisto as reuniões do Atlético, e aqui eles falam, pode ir que eu ajudo, o outro fala, não, pode contar comigo, e depois desaparece, que eu sei disso. Naquele momento me deu uma febre ali, um momento de euforia, eu falei, se pode ajudar, aí retirei do bolso uma equivalência de um cheque, e falei, vamos ajudar então, e repassei aquele valor para o Atlético. Eu acho que aquilo eles empolgaram muito comigo e me foram ao meu comércio e me convidou para fazer parte da diretoria. Só que eles me conquistaram, mas os outros que prometeram e que normalmente fugiam, eu acho que eles não conseguiram pegar mais nenhum, só ficou comigo lá. E fiz parte desde a época do Pete, naquela época mais outros diretores, nós trabalhamos no Atlético ali uma porção de tempo, depois veio o Zenha novamente, o Dilon, o próprio Valdivino, e com essa diretoria, com o Maurício, com esse pessoal, a gente está sempre junto lá também. Você falou que entrou no Atlético no momento em que o clube estava ressurgindo. Ali entre os anos de 70 e 1985, o Atlético ficou 15 anos sem conquistar um título estadual. Joaquim, por que de tempos em tempos o Atlético tem essas recaídas, essas decadências? Assim? Rapaz, cansa e às vezes o dirigente desgasta demais, porque você trabalha sempre para fazer o melhor e os treinos sempre não dá certo. E quando não dá certo, o que dá mais ibope para o sentido de comunicação é o fracasso das pessoas. Fazer o normal e o bom é normal, não tem repercussão. E na negatividade desgasta muitas pessoas e elas ficam muito preocupadas e começam a abandonar. E no Atlético já são os dirigentes bastante cansados e eles deram realmente uma baqueada e resolveram encerrar por algum tempo. Eu acho que foi até benéfico. Só que bem pouco tempo atrás correu novamente esse risco. Mas o Atlético tem muita gente jovem, muitas pessoas promissoras que podem assumir o Atlético em qualquer momento, no futuro. O próprio Maurício hoje ajuda muito lá também, o professor Alcides, o Zé João Estival, aqui do Oswaldo Estival também, uma pessoa que tem um potencial para ser presidente, o Dr. Manuel Balbino Toledo Pisa, e quantos outros atleticanos que podem ajudar, o Adriano Thiago do Cartório também, esse pessoal tudo, o próprio Antônio do Prado lá do Cartório Antônio do Prado, esse pessoal todos são atleticanos.
né? Os taveiros ali também de cartório. Isso faz com que as pessoas, às vezes, não só do Atlético, mas dos outros também, eu vejo aí time que tem que recorrer, às vezes, até em torcedor de outro time, para poder assumir eles, porque os dali já desgastaram muito. E aí o clube acaba sufocando demais e gera aquela fragmentação e vai enfraquecendo o clube. Por isso o Atlético ficou tanto tempo, assim, um longo jejum sem títulos. Ah, sem dúvida. Se não é o Valdivino abrir aquela luz e ainda em vida o Dilon, o Zenha, o Maurício, que ajudou demais, esse pessoal juntasse aí para ajudar, o Atlético não tinha saído daquela situação. O Eduardo Mursi, enfim, todo esse pessoal que ajuda, o professor Alcides, esse pessoal, se não fizesse essa arrancada, propusesse dar essa ajuda, o Atlético teria muita dificuldade, porque o futebol é uma coisa muito cara, é muito cara. Você vê, o cara fica em busca de patrimônio, fica em busca de evolução. Você vai ver o time que tem o patrimônio atual, tô vendo muito ficar feliz de estar aumentando seu patrimônio. Vê o custo do patrimônio que ele tinha e o custo de manutenção desse que você está montando para você ver. Olha, poucas empresas têm um consumo tão grande. E aí a receita fica aquém a despesa. Aí não tem jeito de sobreviver. Né? Jogador caro, treinador caro. Treinador não quer falar, não conversa menos de 100 mil reais. Você tá doido, numa economia delas dá 100 mil reais pro treinador ficar. É dinheiro demais, não tem condição. E tem que, baseado nisso para reverter um pouco, tem que revelar jogador, fazer jogador de base. Em 70 o senhor viu como torcedor o título, né? Em 85 o senhor já estava trabalhando quando o Atlético foi campeão. Qual que foi a diferença? Não, é porque em 85 eu estava numa condição melhor e com a aproximação da amizade com o Dilon, nós tornamos vizinho aqui no setor marista, o Zen, o Álvaro Melo, e a gente aproximava. Eu ficava sempre assim, aí o Dilon um dia falou assim, chama aquele indinho que fica escondido sempre ali dando palpite, traz ele pra cá. E eu fui ajudá-lo, ele tornou muito amigo, foi isso que me aproximou mais do Atlético para conhecer mais de perto, mais como dirigente, e eu fiquei um pouquinho menos torcedor, porque o futebol às vezes sempre não é feito muito dentro do campo não, sabe? E aquilo tira um pouco da ilusão da gente, eu sou muito preocupado com isso. O que você viu que te fez desiludir um pouco do futebol, Joaquim? Aí eu, às vezes eu não vi, mas notícias, coisas de... Tipo o quê? Eu teria dificuldade de expressar. Eu vejo, por exemplo, o Dilon quando foi sair do Atlético. O Dilon, ele enfrentou uma situação no Atlético que ninguém, ele na época, maior enfermidade dele, ele assumiu tudo no Atlético, sabe? E aí quando foi no final, ele tinha muito dinheiro dentro do Atlético, eu presenciei ele tirar em nota, ele estava internado em São Paulo, no hospital, e autorizou tirar dinheiro dele aqui. E o gerente de banco mora hoje em Cambuquira, Minas Gerais, mas ele, prova viva de fazer, autorizou via telefone liberar, resolver o problema do Atlético. Para o Atlético ser ressarciado depois. O Atlético entrou em colapso, sabe? O Dilon o Atlético mesmo ofereceu para ele pegar 3 jogadores. E ele não queria esse jogador, pegaram os 3 jogadores e entregaram pro Dilon. E desses jogadores, ele só conseguiu vender o Lindomar por 120 mil, só recebeu 60 pro Gama. O resto ele perdeu o Wellington Dias, perdeu o Baval, perdeu tudo. Aí ele naquela luta, aquele sofrimento, cara, e eles ainda depois falaram que o Dilon saiu e carregou o patrimônio do Atlético, carregou tudo. Não faz, nem ele não faz, Maurício, Valdivino. E ninguém faz de futebol. Gente, futebol, o cara que pegar dinheiro tirado de futebol, e eu que tenho meus princípios cristãos, eu acho que ele é até amaldiçoado, viu? Coisas piores acontecem com ele, porque ali não tem condição de tirar dinheiro naquilo ali. É uma coisa em cima da outra. Eu vejo isso com o irmão, eu vejo o Goiás com a dificuldade que ele tem, mesmo com esse faturamento altíssimo. Eu já vi aquele presidente dele, uma pessoa educada, né? Que escolheu até errado, que parece da família única, torcedor do Goiás, graças a Deus são atleticanos. Ele também, que Deus o proteja, mas ele escolheu, eu vejo o sofrimento, tem dia ele acabunhado com o sofrimento que ele tem dentro do Goiás. O próprio Vila nessa luta, que esse rapaz jovem que está chegando lá, e o trem é tão fascinante, às vezes eu considero até como uma droga, o tal do futebol que a gente larga, o Goiânia tá morrendo amigo e ainda brigando para voltar, né? Tem gente buscando Zé Mari, quer porque quer. É uma coisa, isso que faz a gente manter, mas eu tenho uma certa reserva hoje. Hoje normalmente eu chego depois que a água tá apenas morna, quando tá muito quente assim, eu
mantém uma certa distância, sabe? E nesse período de 85 a 88, foi um momento em que o Atlético ressurge com vários jogadores da base. Quem foi a grande revelação dessa década de 80 do Atlético? Ah, sem dúvida foi o Valdeir, né, cara? O Valdeir, tem o Júlio César, fez parte, o Paulinho, lateral direito, um pouquinho, se ele tivesse alguma orientação melhor, poderia estar nos grandes times de São Paulo, que ele teve na Portuguesa, foi devolvido, mas teve para ir para o Corinthians. E o Valdeir, o Walter, que teve no Flamengo, esse já bem antes um pouco, mas esse menino Galdino, que hoje é treinador em Brasília também, foi um cara extraordinário, veio do Itumbiara, cara extraordinário, ponta direita, como poucos o Atlético teve. E na época tinha o luxo de ter os 3 melhores ponta direita do estado jogando no time, que é ele, o Reinaldo, o Rubinho e o Traíra, todos os 3 ponta direita faziam um ataque ali fascinante. Mas o maior foi o Valdeir de todos os tempos, tem muitos outros, Nogueira, quarto zagueiro, o Ronaldo Antônio também, e o Júlio César também foi dessa turma, mas o Valdeir foi a coqueluche do Atlético, né? Hoje estamos recebendo o Joaquim Batista Ribeiro, tradicional torcedor atleticano, tem uma baita memória, um baita registro sobre o que foi o futebol goiano, o que é a história do futebol goiano. Na sequência tem muito mais. Gerlieser Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tono. Futebol de Goiás volta já em seu último bloco. Biografia. Os personagens da nossa história. O lateral Cristiano Alves dos Santos nasceu em Colinas, no interior de São Paulo. Depois de passar pelo futebol paulista e mineiro, o jogador chegou ao futebol goiano em 1988 para defender o craque de Catalão. Em Goiás, o jogador que atuava nas duas laterais vestiu as camisas do Pires do Rio em 1990 e 91, do Vila Nova em 1992, do Craque em 1993, do Piracanjuba em 1994 e do Santa Helena em 1995. A ficha do Cristiano e de milhares de outros jogadores você acompanha no site futeboldegoias.com.br. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Torcedor, dirigente e principalmente atleticano, Joaquim Batista Ribeiro, hoje é nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Tem uma baita memória sobre a história recente, inclusive, do futebol goiano também. Joaquim, aqui no nosso intervalo você disse que quer falar sobre o Zenha. Aliás, tem muita gente que hoje torce para o Atlético, acompanhou esse ressurgimento do Atlético e não sabe quem foi José Martins de Souza Zenha. Quem foi, Joaquim? É um atleticano, um homem bem sucedido em Goiás, pegou sua vida toda ali em Campinas, começando ali com a marcenaria, tornou um dos maiores madeireiros e casa de material de construção em Goiás. Um atleticano, um homem simples, cativava a amizade de todo mundo, tanto até dos adversários, tinha simpatia pelo Zenha. E foi uma coisa extraordinária, uma pessoa que a memória faz com que ele não deixe morrer nunca.
E, inclusive, tem uma proposta na nova diretoria do Atlético de fazer novamente a memória desses ex-atleticanos e dos atleticanos ainda em vida que estão vivos e afastados do Atlético, que precisa retornar a ajudar. Mas o Zenha, o Dilon, Carlos Eduardo Rezende, Álvaro Melo, esse pessoal aí fez realmente, o próprio Antônio Ascioli, são memórias que jamais serão apagadas do Atlético Clube Goianiense. Que memória, que história assim que não pode deixar de ser esquecida envolvendo o Zenha? O Zenha tem várias, mas a mais simples, ele tinha uma fazenda modelo no município de Crixás. O rio Crixá atravessa a fazenda dele. Lá era tudo organizadinho, a fazenda mais bonita. E ele fez, para atravessar o Crixá, quebrou os barrancos e fez um esplanado, tipo de uma praia, para ele atravessar de caminhoneta para ver a fazenda dos dois lados, sabe? E um certo dia, ele pegou a caminhonete cabine dupla F1000 dele e ouvindo um jogo do Atlético e saiu da sede da fazenda e foi lá pro barracão do outro lado. A hora que ele entrou no rio Crixá-Mirim, que ele começou a entrar dentro de água, estava ouvindo o Atlético Clube Goianiense, e ele engatou a caminhonete e a onda do rádio caiu, sabe? Tava o som em cima, o Atlético atacando, e a onda do rádio foi caindo, ele esqueceu de dirigir, foi baixando dentro da caminhoneta. Quando ele levantou, a caminhonete estava sendo levada pela água lá embaixo. Foi preciso chamar o trator para tirar a caminhoneta dele. Isso é verdade, viu? Não é de pescador, não. E ele, nossa senhora, a dona Deusa ficou muito brava. Não é, Zé, não é possível, o Atlético vai acabar matando afogado. E aconteceu isso com ele, na verdade, viu? Era um cara extraordinário. Tem outro, assim, esses são dirigentes famosos, presidentes que marcaram época. Tem outra pessoa que o senhor destaca na história do Atlético? Eu acho extraordinário, além do Geraldo Bueno, o Expedito Estival, o Pitt, igual o João Carneiro no Vila, talvez um Carlos Chaia que teve no Goiás, me parece, jogou no Atlético, viu? Ele, o Brandão, foi jogador do Atlético. E falecido. Essas pessoas, no sentido de incentivar, de excitar o futebol de uma maneira sadia, igual o Expedito Estival, não tem igual, viu? Eles criavam refrões, criavam frases, confronto, né? E provocava mesmo. Eu me lembro muito quando o Vila Nova, o Atlético trouxe o Paguete e o Dade, o Pitt foi, mas o Geraldo Bueno foi em Minas e trouxe os dois. Chegou aí o pessoal do Vila Nova, ficou tudo falando, o Atlético que está reforçando, nunca vi jogar Dade, Paguete. Aí o Pitt pediu uma entrevista para dar a resposta, falou, e o Vila que está contratando boi de carro? Que boi de carro que nós estamos contratando? Falou, Bajoso, vem Bajoso. Aí criava esses climas, né? E no futebol dava resultado. O Estádio Olímpico jogava 3 vezes por semana, eles conseguiam pôr 23 mil pessoas no Estádio Olímpico, caramba. Os times viviam de renda. Se você não fosse bem cedo, você não conseguia sentar no Estádio Olímpico. Né? Fazia futebol com renda. Hoje, praticamente, se for viver de renda, passa fome. Outro dirigente importante que viveu essa década de 60 e seguiu acompanhando foi o Álvaro Melo. Que lembranças, que fatos, que momentos marcantes você tem da história do Álvaro confundindo com a do Atlético? O Álvaro é meu irmão. Tanto com o falecimento aqui, meu vizinho, eu fui o primeiro a chegar lá, a Ana me mostrou, foi uma perca muito jovem, né? Mas o Álvaro era muito estressado. Ele e o Dr. Renato Elísio, Renato Albuquerque Elísio, que foi diretor do Atlético. Dentista? Dentista. Ele e os dois foram presos por causa do Atlético. Eles brigavam de ir presos os dois pelo Atlético. E ele tinha um problemazinho. O Álvaro, ele tinha um problema físico, né, que ele tinha no pescoço. Ele tinha o pescoço, a cabeça meio inclinada para o lado direito, né? Então, ele sempre conversava com a gente e qualquer coisa ele enfiava a mão no bolso para ameaçar a pessoa e não tirava não, ele ficava enfiando a mão e ia até ficar lá embaixo e puxava, não saía nada. Aí um jogo com a América de Morrinho, o Eurípides Ronqueira, por coincidência, ele tinha também um problema físico no pescoço, mas pelo outro lado, sabe? E os dois resolveram trocar uma resenha lá perto do Alambrado e um diretor de rádio aí de vocês resolveu pedir uma entrevista com o Álvaro Melo e o repórter não dava retorno lá para a cabine e o cara falou, nós estamos aguardando um contato com o senhor Álvaro Melo.
fala com ele na sua frente. Ele falou, não, eu não posso, que parece que ele estava conversando um segredo aqui com o senhor Eurito Junqueira, que os dois estavam com o pescoço virado aqui, então não dá para interromper, porque ele é muito nervoso e eu acho que ele não vai gostar. Não, vem cá para eu te explicar a situação aqui, o que é. Joaquim, e aí você falou desses atleticanos ilustres, e eles conseguiram ainda, o seu Odilon e principalmente o seu Álvaro, já no final de suas respectivas vidas, verem o Atlético ressurgir. Como é que foi esse período para você, desde 88? Como é que foi você, atleticano, acompanha a vida do clube, ver o Atlético assim, ficar no ostracismo, de 88 a 2005? Foi muito complicado. Eu pensei até que pudesse novamente, deve isso o cansaço dos bons dirigentes, os velhos cardeais, e de repente foi muito difícil. A gente pensou até que pudesse não ressurgir mais, mas surgiu a oportunidade ainda com a ajuda, porque no início do ressurgimento aí o Dilon e o Zenha e o próprio Pitt, esse pessoal ajudaram muito. O seu Oswaldo Estival, o Zé João ajudaram muito o ressurgimento do Atlético. E aí com a vinda do Valdivino e depois veio o Maurício, e começou essa avalanche de quase mais de uma década, né? Que só de felicidade. Às vezes eles me chamam até para aproximar muito do Atlético, e eu não vou porque eu acho que as minhas ideias, a minha mentalidade, a minha posição de conhecimento, elas já estão muito superadas. E até mesmo que o Atlético tenha esse tropeço, essas coisas que acontecem ultimamente, mas nos últimos 10, 12 anos, não tem ninguém que reclamar. Às vezes eu vou pegar dirigente lá, o próprio Adson, que foi uma conquista, às vezes tem problema lá, mas sofre muito lá, e eu às vezes até fico preocupado, mas a gente deve demais essa gama de dirigentes, desde o Wilson Carlos para cá, o Eduardo Mus, o Valdivino, esse pessoal tudo que ajudaram o Atlético aí, o Maurício agora, e o professor Alcides, não tem nada que reclamar. O professor Marco Antônio Caldas também, que ajudou muito o Atlético. Esse pessoal, o Atlético tem que agradecer. E se aguentar, sobreviver, junto com o Brasil, essa crise generalizada que tem no Brasil, se sobreviver, vocês não tenham dúvida, o futebol brasileiro, especialmente o Atlético, vai se tornar um grande time, se Deus quiser. Nesses 10 anos a gente vê o Atlético trocando de técnico constantemente. Para quem acompanhou aí os últimos, 50 anos do Atlético, é comum o Atlético ser impaciente? É desde a origem ser impaciente com o treinador? O nosso hoje testa de frente ali no Atlético é o Adson. Ele não suporta revés, né? Você vê pela postura física dele, ele acha que cada treinador que ele troca, ele engorda uns 10 quilos. Eu até brinquei com ele que se ele vender uma foto dele como Buda, ele paga a dívida do Atlético, ele tá redondo. Tem dia que eu fico com raiva dele, mas ele vive o Atlético, então ele não admite sofrimento. Ele acha que toda vez que o time começa a ganhar um revés, começa a cair, tem que mexer alguma coisa. Mexer na diretoria não tem muito onde mexer, que já são poucos cacos, né? Então tem que estar sempre juntando. Jogador é jogador demais. Nenhum time hoje faz no Brasil com menos de 28, 30 jogadores. Então vão no treinador, que a repercussão é grande, né? E é o mais fácil, que o treinador, o preparo dele é só ficar no dedo direito, esquerdo, ficar acenando, esperando o salário. Ele vai e troca mesmo. E o Adson fica até com medo, tem dia de ele trocar até nos treinos lá, o treinador, sabe? Tem dia que ele fica nervoso até nos treinos, querendo trocar lá de comandante de treino. E desde sempre foi assim? O Atlético sempre teve paciência curtinha com o treinador, Joaquim? Parece que já é de fundação, né? Eu lembro do mestre Egídio, que ajudou a fundar o Atlético, ele falava a relação de treinador que já passou pelo Atlético, né? O cara saía de casa para assumir o Atlético, a esposa despedia e estava arrumando as coisas assim, às vezes o treinador deixava a mulher em casa, ia embora e ela ficava arrumando para viver sem ele, não terminava nem de arrumar, ele já estava voltando novamente, falava, não, deixa no meu lugar que já me dispensaram. Então toda a vida o atleta não tem paciência com o treinador, troca mesmo, viu? Chegou o ponto na época do Dilon e o Zenha, deles ter dois treinadores. Eu lembro, me trouxeram um de Belo Horizonte, o Alves até chamava ele de Peru, que eu não me lembro o nome dele,
que eles não arrumaram um jeito lá, fizeram uma viagem com ele, chegou, já tinha outro treinando, ele ficou meio bravo, falou, não, é só pro senhor descansar. E coloca, eles não têm paciência mesmo, trocam mesmo. Joaquim, muito obrigado por ter compartilhado algumas de suas várias memórias com a gente aqui no Futebol de Goiás. Agradeço a oportunidade de poder estar perto de vocês, tudo que vocês fazem pelo futebol goiano e continuar dando esse espaço para esse pessoal falar muito, porque recordar é viver. É a oportunidade de mostrar para o pessoal, para aqueles que nos conhecem, que a gente está vivo, né? E agradecer a oportunidade também, em nome do Atlético, que me dá essa oportunidade, e dos meus filhos, em memória do Babton Ayala, da Érica, dos meus netos, viu? Da Alice, do Davi, da Carol, que é filha do Babton, e do Thiago, todo esse pessoal que faz com que a minha família e todos os atleticanos sejam fortes, viu? Muito obrigado. Joaquim Batista Ribeiro hoje conosco no Futebol de Goiás e suas histórias. Gerliezer, Vinícius, João Paulo. Finalizar essa edição, um gol do Atlético no quadro Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é o Pedrinho, subiu, meu gol, e gol! Outra vez, É hora de Museu do Gol. No dia 19 de junho de 2011, o Dragão foi até Sete Lagoas para enfrentar o Atlético Mineiro em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O rubro-negro saiu na frente, mas acabou cedendo o empate por 2-2 aos 40 minutos do segundo tempo. O segundo gol atleticano foi marcado por Vitor Júnior. A emoção do gol é de Edson Rodrigues. 35 minutos e meio no segundo tempo, Adriano correu, bateu no primeiro palco, tira a retaguarda, é o Vitor Júnior pro gol! E gol! Pro gol e gol! Pro gol e gol! Pro gol e gol! Vitor Júnior! Vitor Júnior! Vitor Júnior! Vitor Júnior! Atlético! Atlético Goianiense! Atlético Goianiense! Locomotiva rubro-negra! Locomotiva rubro-negra! Dragão, dragão, dragão! Alô, doutor Salustiano, alô, Regner! Alô, dona Marleira Maria Marques! Alô, Urbano Martins! Alô, Osvaldo Dias! Alô, Sebastião Barreto! É do Atlético! É do Vitor Júnior! Camisa número 10! Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Fica por aqui a edição de número 110 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Você acompanhou hoje as memórias de Joaquim Batista. Confira mais informações no futeboldegoias.com.br. Já temos mais de 4.000 fichas catalogadas, mais de 52 mil jogos registrados. Muito obrigado pela audiência, grande abraço e até a próxima. O seu chute fatal, na barreira confusão é geral. Atenção, preparou, correu e chutou.